Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. O governo federal permite a dedução da destinação do imposto de renda, o que, indiretamente, é uma forma de antecipar o emprego do dinheiro público em ações sociais. A destinação pode ser feita para entidades assistenciais do município do contribuinte. Além de gerar benefícios significativos para a sociedade, a ideia está alinhada com a crescente importância do papel que todo o povo possui no desenvolvimento e na construção de uma sociedade mais justa, eficiente e promissora. O dinheiro do contribuinte é destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, ou do Fundo Municipal do Idoso, administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, CMDPI. Fazendo a destinação, existe a garantia de que o dinheiro será utilizado no município do contribuinte. Para fazer a destinação é simples, pois é possível fazê-la diretamente no programa de declaração do imposto de renda. Mas é preciso se atentar às regras e limites. O contribuinte não pode extrapolar o limite global de 6% do valor devido de imposto de renda. Ele pode destinar para mais de uma entidade, com exceção da destinação ao esporte, que, de acordo com a Lei nº 14.434, de 24 de agosto de 22, alterou a alíquota de 6% para 7%. Para compreendermos as minúcias da chamada destinação do bem, o podcast do CRCSP, Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, recebe o conselheiro, membro da Comissão de Ações e Culturais do CRCSP, José Augusto Picão. A experiência do nosso convidado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo se estende como vice-coordenador da Câmara de Desenvolvimento Profissional e coordenador da Comissão de Integração Sindical e Representantes Estratégicos. Também é membro da Comissão de Normas Técnicas do Terceiro Setor e suplente da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento de Representantes. Como diretor da AESCOM do Ribeirão Preto, contribui para o desenvolvimento das empresas de serviços contábeis na região de Ribeirão Preto. Especialista em planejamento tributário, pós-graduado em contabilidade e auditoria pela Fundace USP e pelo planejamento tributário pelo IBPT. Picão também atua como professor universitário e conferencista. Em 2004, foi homenageado com o título de Contabilista do Ano pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto. José Augusto Picão, é um prazer tê-lo conosco no podcast do CRCSP. Olá, pessoal, que alegria para mim estar com vocês, ser convidado aqui para falarmos um pouquinho sobre a destinação do imposto de renda, né? Muita gente acaba colocando isso como doação, mas não é doação, é realmente destinação de parte daquele imposto que você efetivamente vai pagar, né? E como você bem disse na introdução, existem as leis de incentivo fiscal. Então nós temos realmente o incentivo fiscal que permite parte do nosso imposto de renda seja direcionado para os fundos especiais vinculados aos fundos municipais, não só do município, mas os fundos municipais, estaduais, federal, além do municipal, obviamente, da criança e do adolescente. A mesma coisa acontece com o idoso, que pode ser que em uma localidade que você esteja habitando ainda não tenha este fundo. Então, se você quiser realmente deixar o dinheiro para a comunidade, escolhe um fundo ou de outra localidade ou o estadual, que o efeito praticamente é o mesmo, certo? Além de ter outros programas e projetos de incentivo à cultura, esporte, produção audiovisual, que obviamente não é agora o nosso foco para poder falar, né? O importante, antes de colocar especificamente esse aspecto da destinação, é importante dizer, que esses fundos não têm personalidade jurídica, não são vinculados ao poder público. Eles são administrados por um conselho que tem registro próprio no CNPJ,
cujo conselho é formado por membros escolhidos na sociedade, né, que gere esses recursos para atender as entidades a elas vinculadas, tanto do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, como também do Fundo Municipal do Idoso, né? Assim como a gente trabalha aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, nós temos os dois fundos e nós trabalhamos exaustivamente. Eu acho isso uma função primordial do profissional da contabilidade, né? Em ajudar a divulgar, esclarecer e mostrar efetivamente como é que a gente pode pegar parte do nosso imposto de renda que nós entregaríamos para o Fisco Federal e deixar na nossa sociedade, na nossa comunidade, para atender aqueles que são os mais necessitados. E o senhor pode explicar para a gente como é feita essa destinação? Você pode dar detalhes, por favor? Sim, perfeitamente. Nós temos 2 pontos fundamentais que entendo que nós precisamos abordar quando a gente fala em destinação. O primeiro deles acontece o seguinte: eu posso fazer a doação, a destinação, na verdade, para os fundos do Conselho, tanto CMI como CMDCA, durante o transcorrer do ano, assim como eu posso fazer também ao fechar a minha declaração do imposto de renda. Ok? Muito bem. Então vamos lá, passo a passo. Eu quero começar a fazer a doação, a destinação durante o ano. Ainda não sei quanto que eu vou efetivamente pagar do imposto de renda, mas eu sempre tenho uma base do ano anterior. Então eu sei que eu posso destinar X valores. Obviamente, eu entro no site do Fundo Municipal, tanto do idoso ou da criança e adolescente. Este site vai me abrir a opção de fazer a destinação e com um ponto muito legal, muito importante. Eu posso vincular aquela destinação que eu estou fazendo naquele momento para alguma entidade que está cadastrada naquele fundo. Beleza? Faço isso, obviamente, vai ter que respeitar os percentual, né? Se eu destinar um valor superior aos 6%, consequentemente, né, eu vou utilizar só os 6%, mas de qualquer forma, eu estou aí colaborando e ajudando efetivamente as entidades. O segundo momento é o quê? Eu fazer a destinação direto na declaração do imposto de renda, que é aquele até 6% do imposto devido. Para a pessoa idosa, para a criança e adolescente. Então são projetos específicos para isso. Só que aí, o que vai acontecer? Esse dinheiro não vai direto para as entidades. Ele vai sim, a Receita vai encaminhar este valor diretamente para o Fundo Municipal, e o Fundo Municipal é que vai gerar esses valores e atender às necessidades que existem das entidades que estão ali cadastradas. Então esse é o caminho que nós temos para fazer. Então, primeiro ponto, fiz doação durante o ano? Legal, entrei no site, vai me sair lá um documento, né, um boleto, vamos dizer assim, para pagar, em nome do Fundo Municipal, com o CNPJ do Fundo Municipal, que isso depois eu vou levar para a dedução na minha declaração de imposto de renda. Não fiz doação nenhuma, destinação nenhuma, quero fazer agora na declaração do imposto de renda. A próxima declaração que vamos entregar lá em 2025, referente ao ano calendário 2024. Aí sim, na própria declaração, nós temos um ícone apropriado de destinação do imposto de renda. Eu entro, clico e escolho se eu quero idoso ou criança e adolescente e faço a destinação. Obviamente, neste momento, eu já vou estar com a minha declaração preenchida e o saldo do imposto devido durante o ano na declaração. O próprio sistema vai me calcular os 6%, ou 3% para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Posso fazer essa opção, 3 e 3 ou 6 apenas para uma dos fundos que eu tiver interesse em fazer. Então é dessa forma e aí, consequentemente, o que vai acontecer no momento em que eu fechar a minha declaração e for entregar essa declaração para o fisco, fazer a transmissão da minha declaração, eu vou receber 2 DARFs. Um DARFs do saldo do imposto já descontado, o valor da destinação, e um DARF específico da destinação, indicando os fundos lá que eu escolhi.
E qual o prazo e a data limite para essa destinação em 2024? Então vamos lá. Durante o ano, eu tenho até o último dia útil do mês de dezembro para fazer a destinação, para poder aproveitá-lo para o ano subsequente, a declaração 2025. Não fiz, beleza. Ou às vezes eu faço um valor menor e posso complementar na declaração da forma que eu expliquei. Qual o prazo? Também sempre o último dia útil de bancário que a Receita pode e aceita você receber. Não dá para fazer durante praticamente relativo ao anterior da entrega da declaração. Agora, da declaração, aquele valor que eu quero declarar efetivamente, né, o prazo é até o último dia da entrega da declaração sem nenhum problema. Pagando, obviamente, importante lembrar que se eu resolvi parcelar o meu saldo de imposto, né, o valor que eu estou destinando não pode ser parcelado. Então eu vou ter um DARF da destinação e a diferença sim, do imposto saldo a pagar em quantas cotas eu decidi fazê-lo. Quais são os mitos e verdades sobre a destinação do imposto de renda para as ações sociais? Pois é, muito bem lembrado. Isso é um negócio muito importante. Antigamente, nós não tínhamos um controle mais efetivo da Receita Federal sobre essas destinações, embora a legislação já existia, como você mesmo colocou na nossa abertura, né? A nossa legislação é lá de 2022. Mas não existia um controle fixo da Receita Federal sobre essas destinações. Então, muitas vezes, dependendo dos valores, você caía na tal da malha fina, né? O que o fisco fez? Acertadamente. Ela criou um demonstrativo de benefício fiscal que todo fundo municipal, seja da criança, seja do adolescente, seja a nível municipal, estadual ou federal, tem que entregar para a Receita Federal, no mês de fevereiro do ano subsequente ao do exercício fiscal, a relação de quem doou e o valor que doou com o seu CPF. Então não tem mais aquele perigo de se cair na malha fina em virtude de ter feito a doação, né? Existe um mito ainda entre as pessoas, quando você conversa, não, eu vou cair na malha fina. Não vai cair. Você pode cair na malha fina por outros assuntos. Deixou de declarar alguma receita, né, ou declarou uma despesa indevida, mas nada a ver com a destinação do imposto de renda para esses fundos. Então é tranquilo, porque isso a entidade tem a obrigação de entregar, obviamente, né, e entrega, e a Receita faz o cruzamento automático. Olha, eu declarei que eu estou doando X, fazendo a destinação de X, e consequentemente lá no demonstrativo daquele fundo municipal bate com o valor, ok? Ok, e como é feito o abatimento no imposto de renda? Então, vamos lá, como funciona o abatimento no imposto de renda? Você tem a apuração do seu imposto na declaração. Você preencheu todos os seus dados na declaração e um ponto importante, isso é importante. Nós temos dois tipos de declarações de imposto a fazer. Aquilo que nós denominamos de declaração completa, né, que antigamente era o formulário azul, né, para quem já faz imposto de renda há muito tempo, e temos a declaração simplificada, que é aquela que antigamente denominávamos até de formulário verde, né, que hoje, antigamente era no papel ainda, mas que é a declaração resumida, que eu pago o meu imposto por presunção, por abatimento, né, presumido. Ou seja, olha, do meu rendimento eu abato 20% e já vou calcular o imposto. Então, essas que não podem usar as deduções legais de médico, dentista, educação, então não tem como fazer a destinação. Só pode fazer a destinação efetivamente quem entrega a declaração pelo modelo completo, ou seja, daquela declaração que você utiliza todos os benefícios de dedução da base de cálculo do imposto, como eu disse. Em relação à educação, saúde, né, entre outras, ok? Previdência social. Beleza. Então aí o sistema ele já vai buscar as informações, ele vai fazer a conta já automática de quanto é meu saldo do imposto devido, ok? Do imposto devido antes de falar o imposto a pagar. E aí, consequentemente, eu posso ter tido imposto de renda na fonte, então eu teria um valor a pagar menor. Mas, né, ou
a retenção na fonte maior do que o imposto devido, ter uma restituição. Então, legal que a sua pergunta é importantíssima para a gente esclarecer isso. Ora, apurei o imposto devido, o sistema fez isso. Aí ele vai me dizer se você quer fazer a destinação. Eu faço a destinação, ele já vai descontar desse imposto devido este valor, ok? E vai apurar o saldo do imposto definitivo que eu teria que pagar. Então, se eu tive um valor de retenção na fonte, se a retenção for menor que o valor do imposto a pagar, eu pago só a diferença. Mas veja, eu já estou pagando a diferença sem contar aquele valor que eu já tirei do imposto para fazer a destinação. Ah, mas se eu tiver restituição, legal. O que vai acontecer? Você fez uma destinação legal, sem nenhum problema. Este valor da destinação, quem vai lhe pagar vai ser o fisco. Ele vai te devolver, então, depois, o valor completo da sua restituição. Ok? Então, a gente não perde nada, muito pelo contrário. A gente ajuda a comunidade, através desses fundos municipais, importantíssimo aí, e cumprimos a nossa obrigação, como nós mesmos colocamos, de cidadania fiscal. Como é possível monitorar a utilização do recurso destinado? Muito bem. Você pode ter duas formas de fazer isso. Primeiro é acompanhar pelo próprio Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou do Fundo Municipal do Idoso, que eles têm toda a transparência lá. Ok? Muito bem. E você pode até participar, quer dizer, nós como participamos de uma entidade contábil na minha cidade, que é a ESCOM, que você acabou de citar, Associação das Empresas de Serviços Contábeis, nós também temos um projeto que atende o projeto Aprendiz do Governo Federal, né? Então, nós utilizamos verbas efetivas, né, deste benefício e, consequentemente, nós participamos lá nas reuniões do Fundo Municipal para acompanhar a destinação do nosso dinheiro e do dinheiro das demais entidades. E a Receita Federal também você consegue visualizar, depois de fechado todo o ano, as destinações que foram efetivamente para as entidades. Ok? Se eu fiz a destinação durante o ano, independente da declaração do imposto de renda, e escolhi uma entidade da minha preferência, eu posso conversar com a própria entidade e acompanhar isso através da contabilidade de cada uma delas, porque toda entidade precisa ser cadastrada no fundo, entidade beneficente, ser cadastrada no fundo e, consequentemente, prestar as cotas para o fundo municipal, com o projeto, sacramentando e provando que realmente cumpriu as determinações daquele projeto que ele estabeleceu para atender as pessoas que são ali, tanto crianças como idosos, obviamente, além do balanço patrimonial que se tem que colocar para o Conselho Municipal. O senhor comentou sobre o projeto da ESCOM, o que me remete que o CRCSP tem uma campanha denominada Destinação do Bem, na qual há inclusive uma cartilha disponível para tirar dúvida dos contribuintes. Qual que é o objetivo dessa campanha? Justamente isso, acordar o cidadão, né, aquele contribuinte, para que ele possa, em vez de deixar 100% do seu imposto de renda devido para o governo federal, para a Receita Federal, né, tirar parte e deixar no seu próprio município. Porque veja, se eu não tenho essa oportunidade de fazer essa destinação, os fundos municipais vão receber recursos lá na frente. Mas isso demora, né? E obviamente, esse dinheiro vai para o governo federal. Se o governo federal vai pegar parte dessa destinação, mandar para o governo estadual, o governo estadual vai começar a fazer a redistribuição aí para os fundos municipais, né? E pode haver uma não equidade nessa distribuição, né? Porque nós temos cidades, São Paulo, por exemplo, e outras grandes cidades do interior, que tem um volume muito maior, outras cidades menores, o volume muito pequeno. Então, se aquela cidade menor, principalmente, que tem contribuintes do imposto de renda, se ele já deixar parte para o município, fica muito mais fácil para ser administrado esse dinheiro e a entidade poder, o fundo municipal poder entender todas as entidades, né? Então, essa é a nossa campanha de destinação do bem que nós colocamos lá. E fizemos a cartilha, explicando justamente o passo a passo que nós acabamos de colocar aqui, para ficar fácil
obviamente, né, para que o contribuinte faça, sem nenhuma crise, sem nenhum trauma, essa destinação e que ajude as nossas entidades. Perfeito. Aqueles que desejarem destinar parte do imposto de renda podem solicitar ajuda a um profissional de contabilidade com registro no Conselho Regional de Contabilidade? Legal. Dois pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é que todo profissional da contabilidade precisa ter registro perante o seu conselho, assim como qualquer outra atividade profissional liberal, seja médico, dentista, engenheiro, né? Então isso é lei, né? Então todos nós, como profissionais da contabilidade, não podemos exercer a profissão sem ter efetivamente o registro. E mesmo porque o profissional da contabilidade registrado perante o seu conselho conhece muito mais a legislação, porque estuda, porque acompanha, porque o CRC nos oferece treinamentos, nos oferece subsídios para a gente aplicar corretamente, não só a legislação contábil, a legislação fiscal. Isso é muito importante. Claro, evidentemente, se você tem dúvida, se você já faz a sua declaração de imposto de renda, mas não consegue fazer essa destinação, basta procurar um profissional de contabilidade que está na sua cidade, que você conheça, para poder te ajudar nesse caminho, né? E eu sei que a maioria das entidades contábeis do interior também, sempre na época da declaração de imposto de renda, mantém plantão, assim como nós mantemos aqui em Ribeirão Preto, para atender os nossos contribuintes, obviamente, ajudá-los nesse questionamento. Além de tudo, as inserções que a gente procura fazer na época no jornal, rádio, televisão principalmente, clamando a população, né, os contribuintes de imposto de renda, na verdade, para fazer essa destinação. Perfeito, Sr. José Augusto. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero abrir o espaço para que o senhor faça alguma consideração, que o senhor coloque algum comentário que o senhor ache pertinente referente ao tema, por favor. Perfeitamente. O que eu quero colocar, que eu acho isso importante, é que nós temos no Brasil praticamente 5.570 municípios, né, se não me falha a memória, pelo menos é a estatística do IBGE de 2020, se não me falha a memória, né, e que eu posso decidir onde eu quero aplicar o meu imposto pago, obviamente, né, isso é muito importante. Tá? Então, o que acontece? Olha, tenho dúvida, vou procurar quem efetivamente precisa. Segundo, se você entrar no site da Receita Federal, nós vamos ver efetivamente que existem milhões e milhões de recursos que podem ficar nos municípios somente com a destinação para o Fundo Municipal do Idoso e da Criança, para o Fundo Municipal do Idoso, só falando em pessoas físicas. Fora, obviamente, a mesma possibilidade com percentual menor das pessoas jurídicas. Então, essa possibilidade é um fator primordial e muitas vezes nós acabamos vendo que falta muito, mas muito, muito dinheiro ainda para ser utilizado. Vou dar um exemplo bem simples da minha cidade, Ribeirão Preto, que eu achei fundamental. Nós tínhamos praticamente, em termos de destinação, valores, né, praticamente em 135 milhões de reais para destinar-se este ano que passou, para você ter uma ideia. Né? Ou seja, um valor que poderia ter ficado no município e não ficou. Nós conseguimos fazer uma boa parte dessa destinação com as campanhas. Né? Ribeirão Preto, por exemplo, ficou como a 17ª cidade do Brasil em termos de destinação, em termos de valor, né? Suplantando muitas capitais. E ficou em segundo lugar no estado. Primeiro, São Paulo, capital, segundo, Ribeirão Preto, em valores. E olha, o que é mais importante, a comparação de população com os valores destinados. Né? Então, isso que a gente clama, e é importantíssimo, de a gente saber que esse dinheiro é possível ser destinado, que são valores expressivos, né, e que podem ficar no município para atender aquelas pessoas carentes, atender o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que são as creches aí que fazem o papel do governo, né, assim como também as entidades que tratam dos idosos.
eu me coloco sempre à disposição. Eu sou um imenso trabalhador, né, e apaixonado por esse trabalho, né, dentro do terceiro setor, e a gente sempre clama toda vez para que não se esqueçam de fazer a destinação, porque a gente vai disseminando essas ideias, né, e eu sempre gosto de lembrar uma frase de Karl Marx, né, o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Assim como no idoso, eu sempre costumo dizer, o que se faz agora com os idosos é o que a sociedade depois fará por nós. Perfeito, Sr. José Augusto. Eu quero agradecer a sua presença e sua disponibilidade de participar aqui do podcast do CRCSP. Muito obrigado. Eu que agradeço, coloco-me sempre à disposição de vocês, do Conselho e de toda a nossa classe contábil. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a participação do conselheiro José Augusto Picão e lembrar aos ouvintes que vocês podem conferir todos os episódios anteriores dos principais streamings de música e podcast. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.